Bom, pessoal, nossa aula de hoje é sobre números inteiros. E, na minha modesta opinião, são os números mais importantes da nossa família. São os números inteiros que fazem parte aqui da nossa vida real. São eles que nos acompanham em todos os momentos mesmo. Quando a gente vai no mercado, num banco, quando a gente vai pegar um empréstimo, quando a gente vai fazer aí talvez um financiamento, a gente tem sempre que analisar aí essa questão. O dever, pessoal, ele já foi inventado há muitos e muitos anos, desde a época lá do mercantilismo, onde os homens faziam aquelas trocas, né? De lá foi se criado a ideia do dever. Como eu faço para dever? E como é que o homem exemplificou a maneira de nós devermos? Por esse símbolozinho aqui, ao sinalzinho de menos. Isso para nós, na nossa ideia, significa retirar, é a ideia da subtração, né? A ideia do retirar, a ideia do subtrair, tudo bem? Então, esses numerozinhos, eles foram criados realmente há muitos e muitos anos mesmo. E eu coloquei a nossa família ali novamente para que a gente possa lembrar dela, lembrando desse ciclo, né? Nós precisamos entender a matemática como uma grande escada que a gente esteja subindo, um prédio que a gente esteja construindo. E nós precisamos começar com um bom alicerce e depois a gente ir seguindo os padrões normais do aprendizado. E uma coisa que eu discordo aí das escolas e dos currículos normais aí é que normalmente a gente inverte essa ordem e eu juro para vocês que até hoje eu não consegui entender o porquê dessa inversão dessa ordem. Vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês. Os números naturais foram aqueles números mais simples, né? Foram dos quais a gente já aprendeu as 4 operações básicas dentro dos números naturais. E agora nós estamos aqui falando sobre os números inteiros e da importância que eles vão ter aqui na nossa vida. E os números racionais são os números fracionários. E o que acontece na grande maioria das escolas, isso na grande maioria não, em 100% das escolas, porque isso faz parte do currículo nacional e do BNCC. Nós começamos a ensinar frações para as crianças a partir da 5ª série. Se não me engano, é na 5ª série que as crianças começam a ver essa questão dos números racionais. Elas vêm na 5ª, vêm na 6ª e aí, afinal de contas, o resto da vida. Porém, esse ciclo aqui do N, do Z e do Q, os números inteiros, as crianças só aprendem no 7º ano. Eu vejo que isso aí é uma inversão. A gente não poderia pular essa ordem. Naturais, inteiros e racionais. E é isso que eu vou fazer com vocês. A nossa última classe de números que nós vamos estudar seriam os racionais. Tudo bem? Então, hoje nós vamos aprender sobre os números inteiros e a importância que eles têm aí na nossa vida. Bom, os números inteiros, então, eles são constituídos pelos números positivos e pelos números negativos. Eu coloquei para vocês aqui mais ou menos um plano cartesiano, um plano ortogonal, para que nós possamos entender como é que esses números se distinguem. Bom, tudo que está à minha direita do meu plano cartesiano são os números positivos. Tudo que está à minha, porque eu estou com a mão contrária, né? E eu tenho um problema de direita e esquerda. Tudo que está do meu lado esquerdo são os números negativos. Eu vou fazer uma bola aqui um pouquinho maior para que nós possamos entender que nós precisamos ter uma origem. Nós precisamos ter um ponto de partida para que a gente possa existir um referencial. Essa é a primeira coisa que nós precisamos. E esse nosso ponto de partida é esse ponto aqui que a gente chama da nossa origem. É o zero, é onde se origina todas as coisas. Tudo que está para lá será positivo, tudo que está para cá será negativo. Tudo que está acima é positivo, tudo que vai estar abaixo é negativo. A gente pode ver isso, a questão desse termômetro aqui, a gente vê muito através de um termômetro, falei a palavra ao contrário. Aqui a gente vê a questão das temperaturas, a gente consegue mensurar as temperaturas negativas, que é uma outra aplicação também dos números inteiros, né? A gente subentende-se eles quando a gente deve e também quando a gente tem essas temperaturas abaixo de zero, né? Aqueles países onde nós temos as temperaturas abaixo de zero, tá bom? O dever a gente vai ver sempre, tá, pessoal? Eu não vou me abranger muito no dever, mas o dever ele faz parte aí sempre, né? Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho a adição e a subtração em Z.
Antes eu vou falar aqui de sucessor e antecessor. Bom, eu acho que não é novidade, e a palavra ela é bem inteligível, né, por aquilo que nós já estamos lendo. O que é aquele que é o sucessor? É aquele que vem depois, é aquele que me sucede, né? Se nós estivermos numa fila, sucessor é a pessoa que está à minha frente e antecessor é o que está atrás de mim. Vamos ver isso aqui? Bom, se a gente analisar aqui o número 3, tá? Esse número 3 aqui, se eu perguntar para vocês quem está antes é o 2, quem está depois é o 4. O sucessor seria o 4 e o 2 seria o antecessor. Agora nós vamos fazer a mesma coisa no menos 3. E aí que vocês normalmente talvez se embananam um pouquinho, né? Porque o sucessor do menos 3 é o menos 2. Então, vou escrever aqui para ficar melhor. O sucessor é o menos 2, tudo bem? E o antecessor, não vai caber a palavra toda, é o menos 4, tudo bem? Quando a gente coloca na reta e a gente estabelece aqui o referencial, aqui vem antes e aqui vem depois, tudo bem? Sucessor e antecessor, principalmente dentro dos números inteiros. Agora a gente vai falar de simétricos ou opostos. É a mesma coisa, mas a gente normalmente usa a palavra simétricos. E o que é simetria? Da onde que vem a simetria? Simetria vem da própria natureza. A natureza é a mais simétrica possível. Deus, em sua perfeição, nos fez dentro dessa simetria. A simetria, eu gosto sempre de exemplificar, eu poderia falar aqui de nós mesmos, né, do nosso corpo humano, né, dessa divisão que nós temos aqui, tudo que tem desse lado tem deste lado, mas eu vou pedir para que você imagine uma borboleta. E se a gente imaginar que o corpo da borboleta seja esse nosso eixo central, a gente imagina que as asas dela, tudo que está do lado de cá, também está do lado de cá. Elas são simétricas, elas são perfeitas. O mesmo tamanho, as mesmas cores, o mesmo padrão que está ali dentro. E se a gente vamos agora para os números. Se a borboleta é simétrica, os números também podem ser simétricos? Claro que sim. Se eu perguntar para vocês qual que é o simétrico de mais 3, e se você imaginar o corpo da borboleta sendo esse eixo de cá, quem que está na mesma posição, vou até colocar aqui, ó, imagine essa mesma distância, tudo bem? Aqui nós temos uma distância, aqui nós temos uma outra distância. Desculpa, nós temos a mesma distância. O oposto de mais 3 é o menos 3, porque imagine sempre que o 0 é o corpo da borboleta. Então, se eu estou menos 3 para cá, eu vou estar mais 3 para cá. Eles estão à mesma distância e eles são iguais, eles são opostos ou simétricos. Tudo bem? Essa questão de oposto e simetria, um é o oposto do outro. Se eu te perguntasse, por exemplo, do menos 5, seria o mais 5. Tudo bem? Vamos lá para o último. Módulo de um número. O que é o módulo de um número? Vou precisar aqui de um espacinho. Bom, pessoal, o que seria o módulo de um número? O módulo são essas barras que a gente cria e o número vai estar aqui dentro, tudo bem? São essas barras. Sempre que vocês verem a palavra módulo, a imagem que vocês têm que criar aí é dessas duas barrinhas. É um número como se ele tivesse preso, né? Desses dois muros aí. E o que significa um módulo de um número, né? O módulo de um número quer dizer que quando o número está dentro do módulo, não importa o sinal. Ele vai ser sempre positivo, tá? O maior significado que a gente vê para módulo é principalmente dentro da física, quando a gente trata de distância, né? Não existe você percorrer menos 100 metros, né? Menos 3 quilômetros. Então, são por conta dessas variáveis. E até mesmo a velocidade de aceleração são coisas que tem que estar sempre dentro de um módulo, porque não existe você estar a menos 20 quilômetros por hora. Isso não faz muito sentido para o nosso cérebro. Então, o sentido de módulo é mais ligado lá nas coisas da física, né? Apesar que dentro da matemática também nós temos algumas coisas que precisamos que os números sempre sejam positivos, mas é só isso. Na verdade, o módulo de um número é só isso.
As utilidades dele vêm depois. Módulo, essas duas barrinhas aqui que a gente coloca do lado do número, de modo que a gente vai considerá-lo sempre positivo, tá? Eu quis falar só a questão da aplicação para vocês memorizarem. Bom, agora vamos lá para as operações em adição e subtração em Z. Vamos lá agora fazer as operações de adição e subtração em Z. Bom, aqui eu coloquei 3 adições, aqui eu coloquei 3 subtrações, e eu gostaria que poder ouvir você me perguntar assim, mas por que está tudo dentro do parênteses? Eu queria muito ouvir essa pergunta aí. Por que os numerozinhos quando a gente está começando a aprender adição e subtração em Z, a gente sempre usa os parênteses? É para vocês verem que o sinal daquele número é aquele de lá, porque nós temos o sinal do número e esse sinal que representa a conta, representa a adição. Seria muito estranho, eu vou escrever para vocês aqui, ó. Vou escrever, por exemplo, um de menos, onde eu tenho mais 11 menos mais 7, tá? Isso é feio. Isso é feio e a gente vê esses dois números assim, a gente não sabe, isso gera uma confusão mental. Então é por isso que nós temos o hábito de colocar os parênteses. Os parênteses são para isso. Primeiro, para uma questão de organização, e segundo, para você entender que a operação que você está fazendo aqui é o menos. O mais, ele é apenas um sinal do 7. Tudo bem? Então, respondido o porquê do parênteses, agora nós vamos fazer as contas. Bom, a operação de mais, ela nunca muda. Então, não tem problema você eliminar os parênteses. Bom, aqui eu tenho mais 11 mais 7. Tudo bem? Somente eliminei os parênteses. Aqui eu tenho menos 11, não vai alterar, mais 7. Aqui eu tenho menos 11, menos 7. Tudo bem? Daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi eliminar os parênteses. E agora vem a matemática do dever, a matemática da vida. Sempre eu vou lidar com os números inteiros dessa forma. Bom, mais é dinheiro no bolso, é aquilo que está lá, que você pode contar que existe. Então, se você tem 11 reais mais 7 reais, você vai ter 18 reais. Olha essa segunda situação. Você tem menos 11. Menos 11 é quando você está devendo. Você não pagou, você pegou emprestado, você está devendo. Lembra lá do mercantilismo, lá das trocas. Você está devendo 11, sei lá o que você fabricava, né? O que o seu solo lá produzia. Você está devendo. Então, se você deve 11, você pagou quanto daquilo que você devia? Você pagou 7, ok? Então, você ainda deve. Como que você exemplifica que você ainda deve? Você ainda deve 4. Esse menos aqui implica que você está devendo. Agora, olha só a segunda situação. Essa aqui é uma que todo mundo confunde, mais tarde eu vou falar com vocês. Aqui você deve 11, tá? Você já estava devendo 11 e você não teve vergonha, você foi lá e pediu mais 7 emprestado. Então, você já devia 11 e depois a pessoa te emprestou mais 7, você ficou devendo os 11 mais os 7. Então, aqui você está devendo 18. Aqui você não pagou ninguém. Estou devendo, cara, eu tenho que continuar devendo. Tudo bem essa matemáticazinha aqui? Não se preocupem que isso aqui a gente tem que exercitar. E eu sempre falo, dinheiro no bolso, devendo, para que você memorize isso daí. Agora, a subtração, ela tem uma peculiaridade. O mais, ele não altera, né? Vocês viram aqui que eu coloquei os sinais assim como eles deveriam ficar. Porém, o menos, para nós, ele dá a ideia de contrário. Ele dá a ideia de reversão. Dá a ideia de que você está trocando. Na verdade, o menos, ele tem como ele é a operação oposta à subtração, ele tem essa ideia de inverter, tá? Então, todas as vezes que aparecer um menos na frente de um parênteses, ele vai inverter o sinal de quem está lá dentro, tá? Porque o menos traz essa ideia de inverso. Então, olha só como eu vou tirar os parênteses aqui. O meu 11 continua positivo, porém aqui o meu menos vai inverter esse sinal. Então, aqui eu vou ficar com menos 7. Aqui o meu menos 11 continua, esse meu menos vai inverter. Então, aqui, pessoal,
eu tirei uma continha, porque na verdade ela era a mesma da de cima e eu não percebi. Aqui nós temos essas duas situações. Então a gente tem sempre que memorizar isso. O menos, ele inverte a conta, ele dá a ideia de oposto. Toda vez que você vê o menos, se você estava caminhando para lá é menos, você caminha no sentido inverso. E aqui de novo a gente vai sempre pensar no dinheirinho lá. Tenho R$11 no bolso, gastei 7. Qual foi o meu troco? Aqui eu fiquei com dinheiro no bolso, tudo bem? Aqui eu devo 11 e paguei 7, eu vou ficar devendo 4, tudo bem? Agora eu vou falar a regra para vocês, e eu tenho a mania de fazer sempre dessa forma. Primeiro eu te ensino a pensar, para depois te falar aquela regra. Existe uma regra para a gente fazer adição e subtração dos números inteiros? Existe, claro que existe uma regra. Bom, pessoal, então, entendido como é que funciona, agora eu vou falar a regra, tá? Aquela que está escrita nos livros, aquela que normalmente vocês têm lá que decorar essa regra. Mas aqui, diferentemente de qualquer outro lugar, eu quero que você entenda o que você está fazendo e não simplesmente decore uma regra. Mas vamos lá para ver quais são essas regras. Quando a gente estiver adicionando ou subtraindo, quando os sinais são iguais, tá? Igual nesses dois casinhos aqui, aonde os sinais são iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Vou repetir. Eu vou somar e vou conservar o sinal. Eu vou somar e conservar o sinal. Essa é a regra da adição e subtração quando os sinais são iguais. Bom, então existe também uma segunda regra. A segunda regra é quando os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, qual que é a minha regra? Você vai subtrair e pegar o sinal do maior. De novo, você vai subtrair e pegar o sinal do maior. Então, 2 menos 1 é 1. Quem que é o maior? O maior é o 2. E lá está escrito assim, o maior em módulo, né? Quer dizer, é o maior número, não importa se você esteja adicionando, por exemplo, isso daqui. Tudo bem? Quem que é o maior número? O maior número é o 5. Tudo bem? Então aqui você vai subtrair, vai dar o 2 e o sinal do maior número. Tudo bem? Essa regrinha? Eu não sei se você vai preferir memorizar pela regra ou se você vai preferir memorizar pelo entendimento. Devo dinheiro, paguei, devo, continuo devendo. Não sei. Eu costumo falar que pelo menos aqui nessa vida, aquilo que você vai fazer no seu dia a dia, o dever, pagar, tô devendo, ganhei dinheiro, parece que funciona um pouquinho melhor. É um pouquinho mais lógico do que nós aprendermos simplesmente essa regra dos sinais iguais e dos sinais diferentes. Tudo bem? Muito exercício aí para você. Vamos colocar esse assunto aí. Vai ter vários exercícios, inclusive aplicados aí, porque isso a gente pode aplicar muito no nosso dia a dia, tá bom? Para que você realmente compreenda e nunca mais confunda a questão dos números positivos e dos números negativos. Até a próxima aula.